Este episódio é um oferecimento TabuleiroMix.com, uma das maiores lojas virtuais do Brasil. E Mipomanics Radiocast, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer uma das minhas melhores surpresas na feira de Essen. O relançamento de um clássico de 1999, Cloud9, agora como Celestia, lançado pela Blam, uma editora francesa, com uma nova arte, umas mudanças sutis na regra, mas que deixaram o jogo realmente bastante interessante. Vamos dar uma olhada como que funciona o jogo e logo eu volto com as minhas considerações finais sobre Celestia, antigo Cloud9. Então, galera, vamos dar uma olhada como que funciona o Celestia, implementação do Cloud9. O jogo ficou muito mais bonitinho, com esses barquinhos aqui que você monta, com todos os bonecos. Esse aqui é a versão básica, com os bonequinhos básicos, ok? E você tinha a opção de gastar mais 20 euros e trocar esses bonequinhos por miniaturazinhas da cor. Pô, 20 euros, não sei, por 6 bonequinhos. Não nem chegava a ser miniaturas, mas o jogo ficou muito lindo, realmente. A arte nova em todas as cidades e em todas as cartas. Bom, o jogo é rápido e fácil, ele dá para 2 a 6 jogadores. E a ideia é o seguinte, a cada turno um de nós vai ser um capitão e temos que viajar de cidade nas nuvens a cidade nas nuvens para tentarmos recolher o tesouro daquela cidade. Cada carta dessa, cada cidade dessa pode nos dar um valor diferente de tesouro. Ali, ou mais, que é 1 ou 2, 2, 3 ou 4, 4, um pouco mais, 6, 9, 12, 15, 20 ou 25 pontos de vitória. O jogo termina assim que o primeiro jogador conseguir marcar ao todo 50 pontos de vitória. Essa é a primeira diferença do Cloud9 para essa nova versão do Celestia. Os pontos agora são fechados e variáveis, porque se eu vier aqui nessa cidade 9, por exemplo, eu posso pegar 12, 9, 9, 12, vendo? 9 ou mais pontos. Então você nunca sabe ao certo quantos pontos o seu adversário conseguiu quando chegou naquela cidade. Então deixa um pouco mais de suspense no ar e funciona muito bem na mesa realmente. Quando você está viajando pelo barco, você tem 2 personagens. Ou você é o capitão ou você é o passageiro. Cada um de nós vai ter na mão 6 cartas em seu turno. E digamos que eu inicialmente seja o capitão. Tá? Eu vou jogar então o número de dados específicos de acordo com a viagem para onde eu vou. Se eu estou no primeiro e eu vou para a segunda cidade, eu jogo 2 dados apenas. Eu vou então separar apenas 2 dados, vou jogá-los. E esse é o desafio que o capitão terá que enfrentar para poder levar o navio, né, o balão, até a próxima cidade nas nuvens. Mas o capitão não revela suas cartas agora. Agora cada um na mesa, em sentido horário, vai ter a oportunidade de dizer se confia no capitão e permanece no navio. Eu acredito que você, capitão, tenha na sua mão uma carta de pirata, uma carta de nuvem. Com certeza esses desafios você vai vencer facilmente. E continua no navio. Cada um na mesa vai ter opção. Se alguém não confiar no capitão, achar, não, você está com pouca carta na mão, no passado você já não tinha piratas, acho que você não vai conseguir, talvez a mão do capitão seja só raiozinhos, e ele realmente não acredita. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o pininho e vai descer da nave. Assim que ele descer da nave, ele só pode descer da nave se ainda houver tesouros naquela ilha. Se aquela ilha não tiver mais tesouros, ele não poderá descer naquela cidade. Terá que continuar no navio e descerá apenas na próxima. Mas, quando ele desce para aquela cidade, ele pega o pininho dele, bota ali na sua frente, ele não está mais nessa viagem e ele compra um tesouro secretamente. Esse tesouro vai lhe dizer quantos pontos ele fez. No caso aqui, ele fez apenas
um ponto porque foi covarde o suficiente para não acreditar no capitão logo no início da viagem. Essas cartas poderiam ser também, apenas nessas 4 primeiras cidades, além de pontos, nós temos também essas lunetas mágicas. Essa luneta mágica, ela vale 2 pontos, ou ela também pode ser descartada a qualquer momento, se você for um passageiro ou o capitão, para, então, vencer qualquer desafio de rolagem. Qualquer rolagem. Tem 2 ou 3 ou 4 dados, tanto faz. Você vai descartar essa luneta, vai perder 2 pontos, mas vai ter enfrentado, sem precisar descartar carta alguma, aquele desafio, se você for piloto ou tiver no mesmo barco que o piloto. Essas cartas ficam mantidas em segredo e você vai acumulando pontos desta forma. Então o roxo foi covarde o suficiente, não ficou no navio, e o capitão, todos na mesa tiveram a sua oportunidade, e o capitão então vai de repente conseguir. Lá são as 4 cartas possíveis. Você pode ter aqui, ó, essa águia. Águias pode estar atacando, pode ser uma tempestade, podem ser piratas ou podem ser raios. Então o desafio lá é um pirata e uma nuvem. O capitão, digamos que descartou essas 2 cartas, conseguiu vencer o desafio dos dados e avança para a próxima cidade. Então, o próximo jogador à esquerda vira o capitão para o resto da viagem e vai fazer a mesma coisa. Ele vai olhar lá quantos dados devem ser rolados para se chegar na próxima cidade. 2, 2, 3, 3, 3, 4 ou 4. E aí então ele vai rolar aquele número de dados e vai se fazer a mesma coisa. No caso aqui, ele só teve um dado branco e um raio. Será que o próximo jogador tem pelo menos um raio na sua mão? A gente começa apenas com 6 cartas na mão. Pode ser que nós não tenhamos a quantidade, ou naquela ocasião, corretamente as cartas. Digamos que o capitão, né, ele passou todo mundo na mesa, ficou com ele, ninguém quis descer. Opa, o amarelo não. O amarelo falou, eu vou descer, estou fora dessa jornada. Tira o amarelo, volta para frente do seu jogador e ele recolhe também uma carta de tesouro secretamente. Marcou 2 pontos, pelo menos garantiu 2 pontos. E ele já está fora também. Esses jogadores que estão fora não podem mais ser capitães, ok? Mas eles podem influenciar a viagem de alguma forma ou de outra, porque existem ainda cartas de equipamentos misturadas às cartas que você vai comprar com certos poderes. Por exemplo, eu tenho aqui um Coringa que pode ser jogado pelo capitão para substituir qualquer um das faces dos dados do seu desafio. Eu tenho aqui uma carta que desce, é o gancho, tá vendo? Se você for o capitão ou se você for qualquer um outro passageiro do navio, você pode jogar essa carta no final, assim que todos na mesa falarem eu fico, eu vou, antes que o capitão revele se consegue bater aquele desafio ou não, você pode jogar esta carta de poder e pedir para qualquer um dos passageiros, menos o capitão, óbvio, descer, ok? Você pode pedir e se livrar de um adversário que esteja marcando mais pontos de repente. Ou então, vou deixar isso aqui para o final, ou então você pode jogar uma carta dessa aqui. Se você estiver no navio, for o capitão ou um piloto ou um passageiro, você pode jogar esta carta. E então o capitão poderá pegar uma rota alternativa, ou seja, poderá rerolar quantos dados desejar do seu desafio. Mas quem falou que ia ficar no navio não poderá mais mudar de ideia, deverá ficar no navio, mesmo com o novo resultado de dados não sendo muito satisfatório. Mas se você já está fora do navio, se você já foi expulso ou já saiu por vontade própria, você pode jogar também no seu turno. Então, depois que todos falaram na mesa se vão ficar ou não, você pode jogar esta carta e forçar então o capitão a rerolar todos os dados brancos. Todos os dados que saíram sem desafio nenhum, ele vai ter que rerolar e agora ele vai ter que enfrentar esse novo desafio. Tá? Isso pode ser fatal na hora de você querer sabotar a viagem dos outros que te deixaram para trás. E quando isso acontece, quando o capitão não consegue enfrentar desafios, completar com as cartas, descartar cartas suficientes para completar aquele desafio, a nave crash, a nave cai com todos dentro, ninguém marca ponto. A nave, então, não interessa onde ela esteja, ela pode estar lá na frente, ela cai, ninguém marca ponto nenhum. E ela volta, então, para o início da aventura. Todos que estavam fora retornam para a nave. E cada um dos viajantes recebe uma nova carta de equipamento, repondo, então, a sua mão. Mas, digamos que você fosse cair, que a nave já estivesse aqui no 6. O capitão não conseguiu bater o desafio dos dados e a nave caiu. De repente, um jogador pode ter em sua mão uma carta
de jetpack. Ele pode ter uma mochila a jato, coloca nas costas, ele descarta essa carta e em vez de cair com todos, ele simplesmente vai levemente aterrissar naquela cidade onde eles estavam. Quando todos voltarem para lá, ele compra uma carta daquele tesouro. No caso aqui, ele conseguiu comprar uma carta de valor 9, ótimo. Guarda para si e então retorna para a próxima viagem. O jogo vai acontecendo então em rounds, até que o primeiro jogador consiga acumular 50 pontos de vitória. O jogador, quando for o capitão, ele tem algumas opções. Digamos que todos já tenham descido. A cada turno, o capitão vai ficando cada vez mais difícil. Ele agora tem que, de repente, vencer 3, 4 cartas para conseguir chegar no final. E ninguém acreditou nele. O capitão ficou sozinho na nave. E agora, como ele está sozinho na nave, ele pode ter a opção de simplesmente não seguir viagem. Ele, antes de rolar os dados, como ele está sozinho, a única hora que o piloto pode desistir de um desafio é quando ele está sozinho no barco. Então ele desiste, compra uma carta para ele e volta para a nova jornada. Todos compram cartas e todos voltam para o navio. É um jogo, então, que é uma implementação do Celeste, do Cloud9, com algumas pequenas modificações. Realmente foi uma grande surpresa em Essen, um jogo belíssimo, Celestia. Então, galera, este foi o Celestia e eu sempre fui fã do Cloud9 desde que ele foi lançado em 1999. Ele viu muita mesa por aqui. Essa nova versão trouxe essas novas cartas que implementaram bastante a interação entre os jogadores. No jogo original, uma vez que você estivesse fora do barco, você não tinha pouco o que fazer durante a rodada, tinha que ficar apenas aguardando todos caírem, torcendo para que todos caíssem, para você então voltar para o barco. Agora, com as cartas de interação, você pode realmente fazer com que o capitão rerole as cartas, sabotar a viagem dos seus adversários. Isso ficou muito legal. Deixou o jogo mais interativo e mais rápido. E os pontos fechados agora, dessa nova versão, também deixou o jogo mais tenso, porque você não sabe exatamente quantos pontos os seus adversários estão fazendo. Agora os pontos são fechados e eles não são mais fixos. Porque eu posso fazer 6 mais, 7 mais, 9 mais, dependendo da ilha que eu parar, não são aqueles pontos exatos. E ainda tem aquelas cartinhas de tesouro que você pode usar no seu turno quando for capitão ou no turno quando você estiver no barco e então avançar todos, independente do desafio, por mais difícil que pareça. Ninguém pode acreditar em você. Óbvio que ele não vai ter 4 cartas de galinhas, igual a gente chama as águias de galinha aqui, ok? Mas você tem uma carta de tesouro e você consegue avançar, às vezes desacreditado, mas sozinho no barco para marcar mais pontos do que todos os outros jogadores. É um jogo para 6 jogadores, então é um jogo que realmente ótimo para a entrada. Ele não é um filler, tá? As pessoas, é um fillerzinho, bem legal. Não, ele é um jogo realmente... Eu não considerei um filler, ele é um jogo divertido, é um family game, mas com bastante interação agora com essa nova edição. A arte ficou maravilhosa, o jogo deu uma remodelada muito bacana, muito merecida. Celestia era um clássico 99, sumiu durante um tempo e eu tenho certeza que voltará a ser mais um jogo muito popular. Celestia, então fiquem de olho. Obrigado, galera, eu sou o Jack Explicador. Se você curtiu nosso vídeo, assine o nosso canal. Qualquer dúvida, escreva pra gente para @JackExplicador no Twitter ou então para o nosso e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer novos jogos, acesse lá tabuleiromix.com, é uma das maiores lojas virtuais de tabuleiros do Brasil. Obrigado, galera. Eu sou o Jack Explicador. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.